This meeting is being recorded. Muito boa tarde para todos, para aqueles que nos acompanham, portanto, na costa leste dos Estados Unidos da América e também aqueles que nos acompanham no Brasil, em Portugal, nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Muito bom dia para aqueles que estão ainda aqui no estado da Califórnia. Como estão a ver, este é o nosso segmento Os Olhos nos Livros, um segmento que é produzido pelo Instituto Português Além Fronteiras, ou Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Antes de mais nada, bom dia mais uma vez, bom dia aos meus distintos colegas e amigos. Eu deveria dizer amigos e colegas porque são sobretudo amigos e depois colegas. A Manuela, o João e o José, bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. E se me permitem, antes de nós começarmos, portanto, nesta aventura, como fazemos, eu vou, portanto, pedir à Manuela duas palavras sobre o seu novo livro. Vou partilhar aqui um diapositivo que tenho, que mostra um livro que ela vai lançar. Portanto, é um projeto muito interessante e ela irá lançá-lo, portanto, já em breve. Chama-se Canadá, Olhares e Percursos de uma Portuguesa Curiosa. Manuela, portanto, Marujo, com ilustração de, espero que diga o nome corretamente, mas a Manuela vai corrigir. Stella Jürgen. Stella Jürgen, muito bem. Então é no dia 2 de dezembro, é na Galeria dos Pioneiros, portanto em Toronto, que é subejamente conhecida. Fala-nos um pouco como é que apareceu este projeto, Manuela. É assim, eu tenho escrito desde há alguns anos, 5, acho eu, umas crónicas de viagem que começaram a ser publicadas no Milénio aqui em Toronto, e esqueceste de falar Canadá. A palavra Canadá não entrou no teu vocabulário, menino Dinir. Eu estou no Canadá. Eu disse primeiro Canadá, Olhares e Percursos. Não, mas na tua apresentação. E então, essas crónicas eu escrevi 100 e depois achei que devia parar, até porque veio a pandemia e era um pouco assim esquisito estar a falar de viagens. Mas depois convidaram-me para fazer algumas crónicas, uma vez por mês, na Amar, que é uma revista que sai mensalmente. E eu comecei a fazer coisas essencialmente aqui sobre a cidade, aqui da minha janela eu vejo a história de Toronto. E comecei por fazer uma através da vidraça e surgiram outras, não é? Bastantes mais, também sobre a província do Ontário, que eu conheço mais ou menos, e algumas sobre o Canadá. E a ideia que surgiu de juntar as crónicas daqui, do Canadá, e fazer portanto, uma obra destinada a portugueses, o livro é em português, que não conheçam bem a cidade, e as pessoas que vivem aqui, muitas delas surpreendem-se com as coisas que eu tenho mostrado, que existem aqui à mão de semear, mas que às vezes a gente passa distraídos e não vê. E então, com a ajuda do Manuel da Costa, que é o dono do jornal e da revista, surgiu a ideia de fazer um livro com o objetivo de angariar fundos para uma obra que está a ser bastante divulgada, não é? De criação de um lar de idosos com serviços em português, que não temos ainda no Canadá e parece bastante a propósito de 70 anos depois da nossa chegada aqui. Portanto, o livro não vai ser vendido, o livro vai ser posto à disposição das pessoas que queiram dar um donativo para o lar dos idosos. Portanto, esse é o objetivo. Muito bem, bonito gesto, obviamente, conta já com o meu donativo, mas também quero um livro. Portanto, donativo tens um livro. Venha ao livro. Parabéns, Manuela, e obviamente que nós não podíamos passar esta oportunidade sem falar, e peço, portanto, licença, mas sei que a tinha dos meus outros dois colegas, o João e o José Luís, para falar este novo livro da Manuela. Parabéns mais uma vez, é uma habilitação, não sabia dessa parte de ser de facto para esse projeto muito importante. E parabéns pelas crónicas que vou deliciar-me a ler com os nossos seguidores deste projeto.
Portanto, vamos então passar ao trabalho da casa. Temos, portanto, 4 livros em destaque, já os viram no princípio. Começamos sempre com a senhora e, portanto, vamos voltar à Manuela para falar do livro que ela escolheu para esta edição. Relembrando a todos que este é o nosso último evento para este ano de 2022, que está mesmo a terminar, daqui a pouco mais de 4 semanas, e, portanto, voltaremos com o começo do semestre na universidade, ou seja, voltaremos depois com o nosso novo calendário a partir do fim de janeiro. Portanto, vamos dar-vos mais ou menos umas 7 semanas de descanso para aqueles que nos acompanham poderem ler os livros que nós aqui sugerimos todas as semanas. Manuela. Eu vou falar do livro Versos Boreais e do César da Silva. Ele vive aqui em Toronto, como eu escrevi naquele pequeno resumo. Foi durante toda a sua vida professor, fala várias línguas e era professor de francês, mas fala bem espanhol, italiano, inglês, claro. E eu gostava de apresentá-lo nas palavras dele. Vou ler um extrato muito, muito breve do que ele diz sobre ele próprio. Desculpa. Ele diz: quem sou, de onde venho e para onde vou. No meu passaporte está escrito que sou canadiano, nascido em Portugal, mas suponho que quem me conhece dirá que eu sou um português radicado no Canadá. E eu? Como é que eu me defino a mim próprio? E depois eu passo aqui. Eu sou apenas um elo entre o passado e o futuro. Já fui ibero, celta, fenício, grego, cartaginês, romano, visigodo, árabe. Já aprendi e esqueci muitas línguas. Já expandi orgulhosamente a minha língua pelos confins da terra, sem me preocupar com a identidade de ninguém. E agora, coerente comigo mesmo e com o meu passado, aqui estou a viver nova aventura e sou canadiano, porque é no Canadá que eu vivo. Já habituei o corpo a novos climas e entreguei a alma a novos idiomas. Deixei para trás a minha tribo e tornei-me aqui, neste Canadá multicultural, cidadão da nação humana. Mas não contem ver-me aqui por muito tempo. Praticamente já cá não estou. Quem vos fala é apenas um eco do que eu já fui. Os meus genes lá vão rumo ao futuro, pintados de sangue egípcio, e eu sei que vou gostar todas as cores das minhas peles futuras e já ouço em mim ecos de línguas que ainda ninguém falou. Ele refere-se à sua neta, que é metade egípcia, não é? À sua filha, que também casou com um rapaz de uma outra nacionalidade. Eu acho que aqui, depois lerei na outra parte alguns poemas, o César mostra realmente esta multiface que quase todos nós temos. Ele escreve em várias línguas neste livro, especialmente em espanhol, e depois explicarei porquê, mas também em inglês, em francês e em português. E escreve também um pouco de prosa, como o texto que eu acabei de ler, porque, como qualquer poeta, não é? Ele é uma alma bem complexa e neste livro que ele escreve com a sua espontaneidade, ele não quer, e diz mesmo, não obedece a nenhuma regra estilística, nem obedece a nenhum cânon. Ele escreve porque sente essa necessidade de expressar o que tem na alma, não é? E muitas vezes sai-lhe numa língua que não é propriamente a língua portuguesa, porque é assim que ele sente e se quer expressar. E, portanto, eu deixava aqui esta breve nota do que ele acha que é e não é, não é? Quem somos nós? Ele também se interroga. Muito bonito. Obrigado, Manuela. Vamos passar então para o João Martins, que vai apresentar, portanto, também o seu texto. João, estás em silêncio, portanto, precisava de abrir o som, se faz o favor. Aqui está, já estás. Muito bem. João Martins. Ok. O livro, não consigo ver a imagem, tá bom. O livro que vou falar hoje um bocadinho chama-se Recantos da Viagem. E eu às vezes pergunto-me, e de alguma forma estive envolvido acompanhando e apoiando os autores deste livro,
portanto sei um bocadinho o que está por trás. Este livro é da autoria de dois artistas, Augusto Amador, que é uma figura comunitária da área de Newark, que escreveu a poesia, e Fernando Silva, que pintou e ilustrou alguns dos poemas e, mais do que isso, estando alguns desses quadros já pintados antes propriamente da elaboração deste trabalho, de juntar os poemas e livros, nos diz que a viagem, que no fundo é o grande tema deste livro, a viagem interior, sobretudo para além da viagem física de Portugal, e curiosamente são os dois da mesma área de Portugal, da Mortosa, pode ser feita de muitas linguagens. E foi essa uma das razões que me levou a escrever sobre este livro e a apresentar esse livro. Há muita forma de falar em muitas artes, e todas as artes nos podem trazer mensagens e, por sua vez, estas próprias mensagens interligam-se. Lendo um pouco também nesta primeira fase o que o Augusto Amador escreveu sobre o próprio livro e sobre, portanto, todo o envolvimento, as palavras que deram corpo a este livro soltaram-se do mais profundo da minha intimidade. Refletem sonhos, viagens, lugares, ansiedades, que recolhi com carinho e guardei com amor ao longo destes meus 61 anos de idade. Entre partir e ficar, escolhi o que era mais fácil, ou se preferirem, o que era mais cómodo. Por isso, fez-se a viagem. Passei fronteiras moldadas pelo sussurro do mar, esse apelo eterno, e parti em busca da realidade. Aos poucos fui-me esquecendo de mim próprio, dos sonhos de menino, das origens, de tudo o que definiu a minha identidade. Pode parecer uma contradição e não muito uma presença deste esquecer. Este esquecer é muito subjetivo e eu interpreto desta forma. O Augusto Amador, a partir dos anos 90, 80, 90, dedicou-se à comunidade. E em que sentido? Para além de estar ligado no Board of Education, não é? no Departamento da Educação da cidade de Newark, a partir daí integrou-se concorreu politicamente e conseguiu estar como vereador durante cerca de 20 anos. E exatamente como vereador do bairro onde a comunidade portuguesa é maior, em Newark, na costa leste, ele dedicou-se mesmo à comunidade, pondo temporariamente de parte as suas atividades pessoais, porque quis mesmo dedicar-se. Não, e eu acompanhei muitas dessas atividades como membro da comunidade, não como procura de imagem, mas como procura de dar respostas às situações que as pessoas lhe apresentavam e que lhe partilhavam com ele. O outro autor do livro, porque para mim a pintura do Fernando Silva também é a poesia e é a forma de escrever. É um homem que desde a sua juventude e estudos em Portugal se dedicou à pintura, se dedicou à expressão da sua vivência e da toda a sua vida na zona onde residia, na área da Mortosa, veio para os Estados Unidos e a partir daí, de alguma forma, também encarou o espírito comunitário do Augusto. Em que sentido? Começou a partilhar a sua arte com clubes e associações, sempre disponível
para participar e para também dessa forma descrever as experiências de vida da imigração dos imigrantes. Foi a razão da minha escolha e penso que foi uma experiência bastante bem sucedida. Para além da parte mais intimista que por vezes o Augusto transmite nos textos e que se acentuará num dos próximos livros que ele está para publicar, dedicado ao pai e à relação entre a comunidade em Portugal, entre a comunidade aqui, reflete dentro desse sentido poético essa situação. E não é o único. Muitos de nós sentimos realmente e tentamos descrever para, de alguma forma, partilhar com as pessoas não só o que sentimos, mas até para as pessoas partilharem connosco. E ficaria por aqui neste momento. Exatamente, obrigado, João. Vamos passar então para o José Luís da Silva e o livro que ele escolheu para desta feita. Boa tarde a todos, bom dia. O livro que escolhi para este mês é este livro, Uma Promessa ao Divino Espírito Santo, a experiência de um açor americano, de Rose Silva King, publicado em 2010, em edição da autora. Esse livro, Uma Promessa ao Divino Espírito Santo, a experiência de um açor americano, é a versão portuguesa de A Cow for the Holy Spirit, An Immigrant's Journey, The Azores to California, publicada em 2006 pela Portuguese Heritage Publications of California e prontamente escutado, e agora mais tarde traduzido então por Lúcia de Fátima Soares, que aliás faz um excelente trabalho de tradução. Segundo a nota biográfica do livro, Rose Silva King nasceu em Modesto, Califórnia, a 11 de outubro de 1944, de pais oriundos da ilha de São Jorge. O pai foi agricultor e lavrador e a mãe dona de casa. Cresceu e estudou em Modesto. Modesto é no Vale Central, aqui da Califórnia. Viajou por vários países, incluindo Portugal, visitou os Açores muitas vezes, especialmente a ilha de São Jorge, onde ainda tem familiares. Recebeu um bacharelato em literatura espanhola do Dominica College de São Rafael, Califórnia, e um mestrado em espanhol da California State University, Sacramento. Regressou a Modesto, onde casou há mais de 45 anos com Michael King, que conhecera da escola secundária que frequentou. Entretanto, foi agente de viagens, professora, freira, intérprete, madrasta, avaliadora de bens imobiliários, dona de casa e, com este livro, autora. Também, durante os seus estudos universitários, ela participou em escavações arqueológicas em Belize e fez estudos sociológicos sobre os maias no México. Uma pessoa interessante. No prefácio, o falecido e saudoso professor Dr. Araldo Silva, de San Jose State University, escreveu sobre o livro e cito: retrata artisticamente a busca e o perfil dos imigrantes rurais ilhéus durante o século XX. Estes agricultores foram transplantados física e culturalmente para os vales rurais do centro da Califórnia. Os seus desejos de realização humana, desenrolando-se num Eldorado lendário, constituem um fenómeno universal. Homens e mulheres por todo lado têm fome e sede de algo mais, ansiando vorazmente pela busca da realização da vida. O leitor descobrirá que os principais personagens da novela, e é uma novela, porque não chega a romance, é mais pequeno, encontram a sua última realização no Espírito Santo, Deus de amor. Para além deste tema central, outros temas emergem. Eles traçam o perfil dos açorianos de várias formas, com elementos vivos do ambiente, da história, da vida rural, dos valores familiares, da escolaridade, da ética do trabalho e, claro, do catolicismo. O estilo simples, que proporciona detalhes relevantes e visões retrospectivas, fornece substância ao fio da narrativa, que desliza elegantemente entre a realidade e a ficção, enquanto empresta nuances de cor, som, suspense e drama emocional. Fim de citação. Uma Promessa ao Divino Espírito Santo, a experiência de um açor americano,
é uma obra que transmite a tradição ancestral açoriana de devoção ao Espírito Santo, sentimento que espelha o espírito de generosidade, comunidade e celebração desenvolvido por um povo no meio do mar, abandonado ao seu destino, lutando contra a natureza e contra quem lhes queria roubar a paz. Esse espírito, transplantado para a Califórnia, vive entre a nossa gente, com uma pujança que consegue superar a separação da terra de origem e as várias ondas do tempo que nos vão transformando. Como escrevi na contracapa do livro que editei na versão em inglês, neste livro, Rose Silver King retrata um jovem de origem rural dos Açores que, como imigrante, se transforma em homem no mundo das vacarias californianas. A vaca, ou bezerro, que ele oferece todos os anos para a festa do Espírito Santo, é o animal sacrificado que garantirá que o espírito ancestral da generosidade açoriana e da partilha comunitária continuará vivo nesta nova e vasta terra. Muito bem, obrigado, José Luís. Não haja dúvida nenhuma. Aliás, eu sempre achei, e permitam-me agora esta ousadia minha, que o livro em português teria tido um belíssimo título de Um Bezerro para o Espírito Santo, ou Uma Bezerra para o Espírito Santo, porque é isso que nós fazemos nos Açores. Por qualquer razão, foi escolhido um outro tema diferente. Bem, eu vou passar então para o livro que escolhi. É um livro recente. Já devem ter ouvido falar dele recentemente, porque é, portanto, difícil de ver, eu sei, por causa da luz. Vítor Santos, portanto, Clemente e Mariana, O Sonho Americano. Bem, o nome Vítor Santos, particularmente para as comunidades nos Estados Unidos e no Canadá de origem açoriana, é um nome extremamente conhecido. E porquê? Porque ele é um homem da música, um cultivador das tradições açorianas e particularmente da sua Ilha Terceira. É uma figura polivalente que, acima de tudo, ama a sua terra, ama a nossa gente, ama as tradições mais populares. É um homem que canta, que faz teatro, que faz a chamada cantoria ao desafio, canta velhas, que são sempre divertidas, as velhas da Terceira. E é que, como o famoso cantor norte-americano, ou, aliás, de origem da Jamaica, mas vivendo nos Estados Unidos, Bob Marley, uma vez disse, e eu cito, um povo sem conhecimento do seu passado histórico, origem e cultura é como uma árvore sem raízes. Fim de citação. O Vítor tem mantido essas raízes bem vivas e tem-nas regado em várias comunidades espalhadas pela América do Norte, mais concretamente na costa leste, particularmente nos estados de Massachusetts, Rhode Island, ou no Canadá, particularmente em Montreal, Toronto, Winnipeg, e de uma forma também muito particular aqui na Califórnia, com as suas danças do carnaval, o folclore, a cantoria, etc. Clemente e Mariana, O Sonho Americano, é um romance de imigração. É um romance de imigrantes e dos seus rebentos. Tive a oportunidade de, a convite do Vítor, escrever o pós-fácil e, portanto, eu vou só citar-me a mim próprio, que é uma coisa que não se deve fazer, mas pronto. Vem cá, escrevi eu, olha que chegou uma saca de encomendas da América. Dizia-me a minha tia Lina em casa dos meus avós maternos, quando eu tinha uns escassos 3 anos e meio, e é das primeiras memórias que eu tenho em casa dos meus avós. 2 irmãs da minha mãe, as americanas, porque haviam nascido nos Estados Unidos, tinham emigrado no final da década de 1950. Lembro-me dos cheiros da América, das roupas que precisavam de ser alteradas, dos cortes de fazenda que se transformariam em vestidos para o domingo do bodo, dos candins e dos chocolates americanos. Viver nos Açores, em qualquer uma dessas ilhas, durante o século XX, era ter-se uma ligação à América, às Califórnias perdidas de abundância, de que nos fala o poeta Pedro da Silveira, no célebre poema Ilha. Vivia-se com pouco e muitas famílias ficaram para sempre marcadas pelas inúmeras partidas, com poucos regressos. A busca, melhor dito, pelo sonho americano fazia parte da idiosincrasia dos Açores. Clemente e Mariana bem o demonstram. Este é um romance que nos conta o que o poeta Eduardo Betancourt Pinto escreveu, e cito, a distância entre um beijo da despedida e um olhar orvalhado. Neste livro, sobre a nossa imigração, vivida e sentida na pele, o autor soube contar a história de uma família que é simultaneamente a história de muitas famílias, a saga dos Açores, a saga dos primos da América.
O Clemente e a Mariana são arquétipos da nossa imigração para os Estados Unidos e mais tarde para o Canadá também. Bafejados pela sorte, que nem sempre foi tão generosa para todos quantos partiram numa aventura quase sempre motivada pela necessidade, os protagonistas vivem uma vida marcada por uma saudade, que pode nem sempre chorar, mas é constante no seu cotidiano. O romance de Vítor Santos, parafraseando o poeta Vítor Ruidoso, que escreveu o prefácio, é riquíssimo na linguagem e nos vocábulos terceirenses, alguns pertencentes a outros tempos e desconhecidos pelas novas gerações. Até mesmo vocábulos, dizia eu, adaptados pelas nossas comunidades, o porte inglês ou o porte inglês do Canadá, portanto, que já quase não existem, porque, portanto, estão no esquecimento e vão desaparecer com as novas gerações, quer pela falta da língua portuguesa, quer pelo facto de ser uma outra geração a passar a língua. E eu aqui recordo muito rapidamente um poema de Vasco Pereira da Costa, sobre uma pessoa subejamente conhecida na comunidade da Califórnia, o Abel Alves, em que o poeta Vasco Pereira da Costa diz no poema, ele fala à moda dos altares, como nos altares já não se fala. Ou seja, portanto, aquele falar antigo, rústico, da ruralidade portuguesa, que não é só dos Açores, é também em Portugal continental, e que as pessoas trouxeram e que já não se fala daquela maneira. Isso o Vítor Santos, portanto, no seu romance se cultiva muito essa linguagem. Se é verdade que há já quase 40 anos não temos tido grandes fluxos migratórios dos Açores para os Estados Unidos, particularmente para o estado da Califórnia, também não é menos verdade que a imigração que aqui está, em conjunto com os rebentos dos que nos antecederam, como a história do Clemente e a Mariana, portanto é uma história baseada no princípio do século XX, a meados, digamos assim, do século XX, e os que aqui nasceram, mas vivem o espírito açoriano, continuam a contribuir para as vivências portuguesas em terras americanas de uma forma muito particular ligadas aos Açores. Clemente e Mariana, O Sonho Americano, é um romance indicativo da criatividade que se vive na nossa diáspora. Vem numa longa tradição de se contar as nossas vivências em terras norte-americanas. Vítor Santos junta-se a uma amálgama de escritores que, vivendo nos Estados Unidos, escrevendo em português ou em inglês, registram as nossas vivências, a nossa forma de viver, a saudade, o nosso mundo de duas línguas e de várias culturas, onde a ilha, no caso dos açorianos, é sempre corpo presente. E onde a ilha, qualquer uma delas, e também do grande continente, e também da região autónoma da Madeira, tem sempre um lugar bem reservado no coração de quem as deixou e de quem vive esse pedaço português sem nunca lá ter ido, mas vive-as pelas memórias da geração dos protagonistas deste romance. E termino com também uma breve história. Há pouco, como todos vós sabeis, e os que aqui estão, que me acompanham, os meus caros amigos e colegas, sabem, um dos projetos principais que nós temos é o projeto das histórias orais. E há poucas semanas registrei uma história oral em que perguntei à pessoa algo sobre a cultura e como é que vivia a cultura portuguesa, apesar de ser de ter sido o avô, o imigrante, e ele disse-me, bem, eu vivo à minha maneira, e lá contou que não a vivia com a intensidade que gostaria de a viver, mas e citando, quando eu voltar às ilhas, vai ser diferente. Quando eu voltar a um lugar onde ele nunca esteve. Mas é um lugar que lhe pertence pelas memórias que o avô lhe transmitiu. E, precisamente, portanto, esta história também do sonho americano é um pedaço isso, que é também o sono canadiano, o sono bemordiano e, de uma forma também diferente, o sonho brasileiro. Passo então agora para as leituras, começando na mesma ordem, com a nossa Manuela. Não se esqueçam, os amigos de Toronto, 2 de dezembro, em Toronto. Estás em silêncio. Como eu falei há pouco, o César da Silva, nos seus versos boreais, escreve em várias línguas, mas eu escolhi e dedica-se a várias temáticas. Portanto, a poesia dele, neste livro, ele selecionou poemas que vão dos anos 60 até os anos 2003, 2004, mas eu selecionei alguns dos anos 80 e intencionalmente são poemas de amor. Ele não esconde esta paixão por uma espanhola que conheceu nos anos 85
o mito da espanhola, não é? dos homens portugueses, que eu compreendi muito bem depois de ir à Espanha e ver as espanholas todas bonitas e nós todas vestidinhas de escuro e elas todas de vermelhos e amarelos e brincos e pulseiras, todas muito bonitas. Então, os poemas que eu escolhi são dedicados a esta paixão que o César continua a ter por esta espanhola, nunca morreu, e eu vou escolher alguns que vou ler. O primeiro é de 86 e chama-se O Tempo Passa. O tempo passa, mas não passa nunca a minha dor. Que triste que foi ver morrer nos meus braços teu amor. Chorei por ti rios de lágrimas, tantas que a teus olhos perderam valor. O tempo passa, só não passa nunca a minha dor. Não leves a mal que eu choro um pouco mais por ti, meu amor. Depois vem um de 87. A tua afeição por mim. Tua afeição por mim, apesar de pouca, deixou-me assim, uma ilusão tão linda, uma paixão tão louca, que vivo ainda em cada momento, com aquele pouquinho do teu carinho no pensamento. Porque não morri eu, quando no meu leito o fogo do teu peito incendiou o meu. Porque não me deu a felicidade na tua cidade, as chaves do céu. Que bom teria sido morrer no teu regaço, num último abraço de eterna doçura. O meu amor teria renascido, de flor em flor, pela sepultura. Em que irá renascer a minha alma agora? Irá ela correr nas lágrimas do mundo pela eternidade fora? Será que ela vai ser o gemido do vento nas noites de inverno? Ir-se-á converter este meu lamento num eco eterno? Diz-me ao coração a melancolia, que o amor é uma via que vai e não vem. Ficará então minha alma dorida a morrer toda a vida de amor por ninguém? Em cada momento desta lenta agonia delira em poesia em tom de lamento. E na solidão desta casa vazia, nada mais me acalma e nada me sustém, senão a ilusão de poder ainda um dia derramar a alma na alma de alguém. O outro chama-se Há quem dê a vida inteira. Há quem dê a vida inteira à ciência. Há quem sinta prazer só na arte. Há quem pense somente em comer e beber. Há quem apenas sonhe com dinheiro e poder. Mas para mim, nada mais tem valor. Só o amor, só o amor, só o amor. E termino com um pouquinho de esperança. É um texto, portanto, um bocadinho prosa e um bocadinho de poesia. Nunca uma alegria me fez chorar tanto, chorar de tristeza. Hoje recebi carta da Dolores. Que surpresa, meu Deus! Há 6 anos que ela não me escrevia. Veio assim esta cartinha, como um cometa, a iluminar a noite da minha triste vida. Todos estes anos eu guardei bem viva na minha alma a imagem dela. Não houve dia nem noite que eu não pensasse nela. Quantas vezes que eu fitei o horizonte para os lados do oeste a sofrer por ela. Amei-a em cada instante destes longos anos. Amei-a em silêncio. Amei-a nos meus sonhos. Amei-a na solidão. Amei-a nos meus versos. Amei-a sem olhar ao tempo e ao espaço que nos separam. Amei-a sem esperança. E valeu a pena eu tê-la amado. Esta carta pequenina é a recompensa justa para o meu amor. São só 2 palavras amigas, mas têm um valor inestimável, porque vieram dar com a minha alma já para além da esperança. Que bom saber que ela está viva, a minha Dolores, meu sonho impossível, única estrela do meu céu. Que bom ver o meu nome escrito pela mão dela. Eu estava com estes versos. E eu sozinho, com ela na alma, pela estrada da vida, com ela na alma, perdido na estrada, a caminho de nada.
e de repente senti no meu ombro a mão doce e amiga da minha Dolores. Foi tão doce o toque dessa mão tão leve. A mão que escreveu esta carta breve veio afagar com a sua pena suave e serena a minha pena. E eu só digo, já disse várias vezes ao César, como mulher, sinto uma inveja desta Dolores. Não, não me digas que Domingos não escreve assim poesia. Inspirar este tipo de poesia. Ela é um poeta de várias formas, não é? E ela, como mulher, deve sentir-se bem por isso. É um amor bem sentido e bem verdadeiro. Exatamente. Bonito, muito bonito mesmo. Obrigado, Manuela. João, a tua leitura do livro. Antes de ler 3 ou 4 ou 2 poemas, eu leria uma na parte que os autores escreveram eles próprios sobre eles no livro. O Fernando Silva escreveu assim: há em mim a toda a hora uma viagem, terei sempre 1000 razões para a viagem. Percorri 1000 terras e voltei um dia com as tintas na mão, o mar no olhar e a todos no coração. Seguirei viagem, eu próprio serei viagem. Este é o pintor-poeta. O Augusto escreveu: nasci na proa de uma bateira, em dia de vento suão e de vela aberta, desafiei os silêncios dos mares e das Américas e fui ficando, adiando para sempre o regresso. Se Deus quiser, para o ano, volto de vez. Esse espírito que nos foi transmitido no texto. E agora então, sim, eu tentarei, será difícil, mas tentarei mostrar algumas das imagens que do poema que vou ler dá, consegue-se ver bastante bem. Ótimo. Este poema pintado está junto ao poema chamado Identidade. Ainda que me neguem o mar, eu sonho. Ainda que me roubem a terra, eu canto. Ainda que me calem a voz, eu respiro. Ainda que me cortem a alma, eu penso. Podem roubar-me tudo. Deixem-me ao menos a esperança e a imaginação. Não vos peço mais. Depois, no poema A Minha Rua. A minha rua é feita de casas pontiagudas a falar de histórias e homens de olhos tristes. Não sei ao certo o que nos separa, eu e os homens dos olhos tristes, se é a tolerância ou a gratuita indiferença ou até mesmo a ausência de afetos. Na minha rua ninguém conhece ninguém. Não há arquitetos ou poetas, nem construtores de sonhos, só homens de olhos tristes. Há sempre este balanço que nós sentimos entre o cá e o lá, aqui, entre o estar, o viver e a alegria, e depois a tristeza que nós próprios sentimos ou já sentimos, e a vontade de prosseguir. Uma outra pintura que ilustra o poema aqui. Aqui nasci, aqui onde me inventaram com o gesto, aqui onde a esperança, a dor e as palavras rebentaram um dia com força e com encanto. Aqui onde me abriram a fronte e me ensinaram resistência e pranto. Sou o que foi longe do futuro, sou o mundo que dorme e corre, sou o sonho que desperta a vida, sou o grito que nasce e nunca morre. Sou silêncio feito de cores e gente, nasci em todos os pontos cardeais, de várias coisas fiz a minha esperança, as minhas dores são certas e reais. Tempo de outro tempo, sonho hoje mais vivo, sou Portugal transportado em viagem, aos ombros da saudade dos seus homens. Sou cantor imigrado, cantar de amigo. Aprendi a ser árvore de flor e fruto,
sou luz, sou sol, sou alimento. Sou Camões e Pessoa, sou mar e terra, sou um espaço eterno, sou o teu e o nosso tempo. E numa pintura maravilhosa, como muitas outras, do Fernando, ilustrando o tema O Sonho. Quero sentir uma tarde de calma e de verdade junto ao mar e com a luz do sol poente. Quero ter um instante de força transparente e viajar para além do medo e da saudade. Espalho o corpo em mantos de areia e flores, moldo a tarde com sorrisos e céus atormentados. Lanço ao mar barcos com presos acorrentados e solto um anjo no seu ser de várias cores. Colho silêncio e sustos quase ausentes aos ombros de um sonho e alguns segredos, e embalo-me no vento e no balançar dos medos, e morro na praia das mãos abertas e presentes. Como eu disse, esta dicotomia entre o triste e o, no fundo, e o além, entre a esperança e a dor, no fundo acabamos todos para viver, mas todos queremos voltar um dia, não é? E para terminar, aquilo que eu escrevi exatamente sobre o conjunto destes poemas. Afinal, é de viagem que se trata. As águas nem sempre escolhem, mesmo que o barco seja nosso. Navegamo-las com rumo. Sonhado o futuro, há que agarrar o aqui como um presente, o agora que é nosso. Até porque amanhã, com o vento das palavras, usando as telas como velas, brandindo os mesmos ramos inflamados pelo sonho, cruzaremos de novo o mar e chegaremos a casa, onde quer que ela seja, aqui ou lá. Muito bonito. Muito bem, obrigado, João. E passamos então para a leitura do José Luís. Muito bem, neste livro, Uma Promessa do Divino Espírito Santo, o que acontece é que João, o protagonista, e ele está no hospital à beira da morte aqui da Califórnia e começa então uma série de retrospecções, flashbacks da sua vida desde criança em São Jorge até a chegada à Califórnia e por aí adiante. Então eu vou ler parte do capítulo 21 em que João e um seu amigo de São Jorge, Fernando, chegam à Califórnia pela primeira vez. Ao meio-dia de 4 de julho de 1958, chegaram a Modesto, Califórnia. A temperatura alcançava já os 37 graus centígrados. As ondas de calor dançavam no asfalto. Havia uma festa colorida e barulhenta em comemoração do Dia da Independência dos Estados Unidos. Entre o calor e a confusão de chegar no meio de um desfile com foguetes a serem lançados e a arrebentar com estrépito, o João ficou assombrado. Se não fosse pelas promessas ao Espírito Santo e à tia Elisa, teria saltado para o primeiro comboio na direção leste. Isto é um horror. O inferno não pode ser mais quente que aqui, lamentou-se. O suor pingava-lhe para cá abaixo. Arregaçou as mangas o mais que pôde. Anda lá, João. Vamos ver o que está a acontecer, retorquiu o Fernando, enquanto empurrava o amigo para o centro da confusão. Na hora seguinte, apesar do calor sufocante, ficaram boquiabertos. Viram passar bandas filarmónicas com os membros vestidos com uniformes e capes militares. Depois, cavaleiros mexicanos desfilaram montados em cavalos pretos e lustrosos, com celas enfeitadas de rosas de prata. Levavam sombreros, chapéus com beiras largas e borleadas, e trajes de vaqueiros, pretos e rematados a prata. Galopavam e troteavam com passos complicados e artísticos. Um carro alegórico conduzia um grupo de pessoas que tinham nascido no dia 4 de julho. Estavam vestidas de vermelho, branco e azul, que eram as cores da bandeira americana, acenando efusivamente à multidão. À volta deles estavam crianças a lançar cartuchos de fogo de artifício e pequenos foguetes. Os políticos iam nos seus carros descapotáveis, saudando os espectadores. Para que será que alguém ia querer um carro sem teto? Divagou João. Antes de poder pensar mais no assunto, um vendedor passou com um carrinho de gelados.
Nunca mais se esqueceria do sabor delicioso daquela primeira dentada, baunilha coberta com chocolate. Na realidade, até sentiu algum desconforto, pois tinha cáries. Porém, o sabor e a novidade deste doce fez-o esquecer a dor. Enquanto os rapazes devoravam o gelado, o cortejo chegava ao fim. Por fim, passaram os palhaços, atirando bombons para a multidão. As pessoas começavam a dirigir-se para os seus carros. Os rapazes regressaram à estação de comboio, esperando encontrar algum transporte para a casa da tia Elisa. Alguns dos espectadores foram ainda para um parque ali perto, com muitos bazares de venda de artesanato e quiosques com variedades de comidas. De repente, o João escutou alguém a falar português. Sentiu-se como um náufrago prestes a afogar-se que acabava de encontrar um colete salva-vidas ao lado. O Fernando também ouviu. Era um pequeno grupo de pessoas que estavam de pé na beira da estação de comboio. Recolhiam as suas pertences para poderem ir para o parque. João estava atônito. Pela pronúncia, reconheceu-os como gente dos Açores. Sem esperar que o Fernando fosse à frente, caminhou resoluto para o pé deles. Com licença, senhores. Acabo de chegar do Norte Grande. Chama-me João Bernardino Souza. Antes que pudesse dizer mais uma palavra, uma senhora forte, que tinha um vestido florido e o cabelo preto amarrado num rolo, exclamou: deve ser o sobrinho do Alberto, que veio ajudar a Elisa. Quem é este rapaz aqui? Somos os Leais e somos do Pico. Temos um rancho que fica ao lado do Alberto. A tua tia não tinha a certeza de quando chegavas. Vai ficar muito contente de saber que já estás aqui. Sem esperar a resposta, chamou o marido e os outros do grupo, que imediatamente rodearam os dois rapazes, oferecendo-lhes vinho fresco e croquetes. 2 dos 3 homens, poucos anos mais velhos que o João, eram vaqueiros que trabalhavam no rancho Leal. O terceiro, que era o mais velho de todos, cuidava dos bezerros e fazia outros trabalhos no rancho. Comeram e beberam com gosto, enquanto o grupo decidia qual seria a melhor maneira de levar os rapazes para a casa da tia Elisa, que ficava a 15 quilómetros da cidade. Por fim, já cansados, decidiram que se tinham divertido bastante na festa e que eram horas de ir até casa. Iriam todos e, pelo caminho, deixavam os rapazes na casa da tia. A senhora Leal sentou-se na frente da carrinha, Ford, com o marido a conduzir. Os restantes homens sentaram-se na caixa aberta da carrinha junto com as malas. Durante a viagem, sentiram o vento quente a bater-lhe na cara. Por um momento, o João recordou-se de quando era jovem e como gostava de passear nos carros de bois da freguesia. A carrinha começou a acelerar e, com a velocidade, a visão do horizonte desfez-se e voltou ao presente. O João sentia-se a fritar naquele calor tórrido. Um dos homens mais novos, vendo o seu desconforto, ria-se e recordava-se dos seus primeiros dias como imigrante. O seu nome era Jeremias Vieira. Estendeu-lhe a mão e apresentou-se. Sou de Faial. Vais ter de comprar calças e camisas mais leves de algodão. E olhando para as suas meias de lã e meias que não sejam grossas. O primeiro verão que passei aqui, pensei que me ia derreter como um bocado de manteiga ao sol. Por um instante, os dois rapazes surpreenderam-se com aquela visão. E ao mesmo tempo os outros se riam, recordando episódios das suas chegadas à Califórnia. Vão-se acostumar a isto. E, normalmente, à noite fica mais fresquinho. Encorajaram-os. Antes que pudessem receber mais conselhos, a carrinha entrou num rancho com 2 cães amarrados com correntes, ladrando furiosamente. A tia Elisa saía correndo da casa para os receber, usando o avental para enxugar as mãos e também o rosto das lágrimas que corriam como fontes dos olhos. João, chegaste bem, graças a Deus. Abraçou e beijou dos 2 lados da cara, antes de se virar para o Fernando. E este é o teu melhor amigo? Quando eu e o meu querido Alberto, que descansa em paz, estivemos no Norte Grande, lembro-me que vocês eram muito traquinas e faziam das suas. Ouvi qualquer coisa sobre uma viagem ao topo. O Fernando ficou um pouco envergonhado, porque não esperava que a memória da tia fosse tão boa. Ela continuou, também vais ficar aqui por algum tempo para me ajudar? É assim? Não posso dizer-lhes como estou agradecida de ter vocês aqui. Sim, respondeu o Fernando, alegre por se ter esquecido rapidamente das suas brincadeiras de jovens. Não sei por quanto tempo vou ficar. O meu irmão, o Rogério, trabalha em Pataluma. A minha mãe escreveu dizendo que eu vinha. Mas tive de me ir embora antes de ela receber uma resposta. Por isso não sei se há lá trabalho para mim. Ah, bem sei que posso usar a tua ajuda. Vais ver. Ela apontou de seguida para o quintal cheio de ervas daninhas e para uma vedação que estava quase toda derrubada. Credo, que mal educada.
Devem estar mortos de fome e cheios de calor. Entra para casa, onde está mais fresquinho. Sem mais demora, todos entraram para a cozinha do teto alto. De teto alto. Era uma cozinha de campo tipicamente americana, com ventoinhas a refrescar o ar. Aqui, dentro de casa, todos se sentiam mais frescos, depois daquele calor dentro da rua. Antes dos rapazes poderem dizer que não, uma bandeja com biscoito e queijo apareceu em cima da mesa redonda, a mesa redonda de carvalho, e um jarro de 2 litros de refresco Kool-Aid, sabor de morango com bastante gelo. O João conseguiu que ela não fritasse linguiça, explicando: tia, isto dá e basta. A senhora Leal ofereceu-nos comida na cidade. Só faltou o vinho para misturar ao Kool-Aid, não é? Bela passagem, muito obrigado, José Luís. Então eu vou passar para uma breve leitura do romance do Vítor Santos, como eu disse, quer dizer, portanto, Clemente e Mariana. Passa-se tudo quase em 2 vozes, mas depois há portanto, a descrição da viagem da Mariana e a descrição da viagem do Clemente, porque eles vieram para a América separados, como muitos vieram em jovens, vieram solteiros e casaram nos Estados Unidos. Portanto, esta curta passagem é da viagem do Clemente. Era domingo, parecia que estava em outro mundo. Começou-se a ver Nova Iorque. Lá no fundo já se via a grande estátua da Senhora da Liberdade, dizem eles. Tudo a apontar para ela como se fosse a Virgem de Fátima. Quando chegares mais perto, hei de ver melhor essa dona de quem tanto se fala. Tanto fumo a sair de tanto prédio alto. Parece que está tudo a cozer nesse dia. O céu cinzento de tanto fumo. Será que tudo coze pão no mesmo dia na América? Edifícios escuros, castanhos ou cinzentos. Parece que não há outra cor. Não vejo nenhum caiado de branco, nem alguma telha vermelha. Carros e carroças nos caminhos com uma velocidade medonha. Muita gente a andar nos ladrilhos. Parece que aquela gente está toda com pressa. Ainda naquele tempo já andávamos com pressa em terras americanas. Portanto, esta passagem, muito breve também, é de Clementina. Já estou na América há 1 ano. Que tempo para se passar. Tenho-me habituado da melhor forma. O trabalho não é difícil, mas tem as suas exigências. Pois quando se trabalha para os outros, quem mandam são eles. Está claro, mas tenho umas enormes saudades da família. Só recebi 3 cartas da família desde que cá estou. Leva cerca de 1 mês para chegar lá, uma carta e outra para o regresso. Todas escritas pelo nosso irmão, o José Inácio, pois é o único lá em casa que sabe escrever. Maria, da Ascensão, não quis escola e só sabe assinar o seu nome. Nosso pai e mãe nem isso sabem. Fazem uma cruz quando é para assinar qualquer coisa importante. O pai diz que a nossa palavra é que vale. A nossa honra, a nossa palavra e um aperto de mão valem mais do que uma assinatura, dizia ele. E assim fez todos os seus negócios, todas as suas compras de gado têm sido sempre assim e têm dado certo. Mais à frente ele diz, é raro ver-se gente assim, ou ela diz, melhor dito, foi só eu e o José Inácio que tiramos a 4ª classe. Com isso éramos chamados pelos vizinhos para ler e escrever cartas. Não nos custava nada. Os vizinhos são para se ajudarem uns aos outros. E faz-me sempre lembrar a questão das cartas, de como isso acontecia muito nos Açores, em Portugal continental, na Madeira, em toda a parte de Portugal. Eram crianças a escrever cartas e a saberem muitas vezes os segredos das próprias famílias. De facto, como o mundo era muito diferente. A outra e a terceira e última parte também de Mariana, e ela diz: de facto os patrões são simpáticos. A primeira vez que os conheci estava cheia de medo. Como sabiam que eu era a afilhada da melhor cozinheira que eles têm. Ajudou muito. Parecem ser boas pessoas. Eles têm as suas manias. Tudo tem que estar às horas que eles querem e como eles querem. Mas são patrões e os soldados têm que obedecer. Já sabia que ia ser assim. Não foi novidade. Fui avisada. Não falta que fazer. Não se perde volta com os afazeres da casa. Ao domingo sempre se descansa um bocadinho, mas nem sempre. Vivem em Newport e Nova Iorque, mas estão mais tempo cá no verão.
Quem não queira estar a viver à beira-mar no verão numa casa de luxo como esta? Eles não são católicos e não são de frequentar muito a sua igreja protestante. Acho que eles mandam uns dinheirinhos perfeitos que a presença na igreja fica assim perdoada. E dinheiro não falta a esta gente, graças a Deus. Missas não são com eles. De vez em quando vamos à missa de São Salvador do Mundo, aqui em Newport, que dizem que é portuguesa. Se é, não sei, porque ainda não ouvi nada em português a sair da boca de nenhum padre. De facto, é um desconsolo. Tudo em latim e sermões em inglês. Apanho uma cá e outra lá, mas rezo o meu terço, vou comungar e boa noite, Pedro. E assim, portanto, esta descrição da Mariana nos seus primeiros dias, que foi doméstica, e ele trabalhou, portanto, nas fábricas têxteis e depois conheceram-se, e há uma história bonita, tanto ao quanto, talvez, com alguns dados autobiográficos, porque, como o Vítor Santos explica, o romance é baseado em algumas coisas na história do seu avô, dos seus avós, melhor dito, que emigraram e que voltaram aos Açores. Neste caso, o Clemente e a Mariana não voltaram. E assim termina, portanto, a nossa estadia convosco. Prometemos sempre menos uma hora e começamos um bocadinho tarde por motivos de ordem técnica, e assim vamos terminar com cerca de 50 minutos. Muito obrigado à Manuela, ao João, ao José Luís, muito obrigado a vocês que estão connosco, muito obrigado ao Instituto Portuguese Beyond Borders Institute e à FLAD por apoiar o Instituto, e à generosidade do João Martins, do José Luís e da nossa Manuela por partilharem dos seus conhecimentos, o seu tempo para este projeto que nós fazemos, que foi idealizado pelo próprio João Martins. Um bom Natal, já que estamos em época disso, para os três, festas felizes, e para todos quantos nos acompanham. Aqui voltaremos no fim de janeiro, se tudo correr bem. Muito obrigado a todos, bem-ajam, um forte abraço. Boas festas a todos. Boas leituras. Boas leituras, e não se esqueçam para os do Canadá, 2 de dezembro, em Toronto, na Galeria dos Pioneiros, com a Manuela. Um abraço a todos, boas leituras. Muito obrigado.